Muito boa tarde, tá começando aqui o Entre Família, é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Olha, continua aí, fique tranquilo, senta, relaxa, a gente já vai ficando meio frio, meio distante, né? A gente vai falando, senta, relaxa, fica tranquilo, pega aí um copo d'água, tal, e relaxa aí, daqui a pouco a gente vai começar o programa. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Boa tarde pra você. Você vai falar só isso aí que vai falar? Porque nós estamos aqui falando um programa aqui, a pessoa chegou aí, fala mais alguma coisa aí. Meu jeito, né? Assertivo, né? Objetivo? Objetivo. Você é frio, é frieza? Isso aí, Não, não, frieza. característica. A pessoa acabou de chegar aí. Qualidade. Nada. Boa tarde. Dá um sorriso, tenta soltar um dente pra fora. Isso, assustou as crianças. Fica aí. Assustou as crianças saíram correndo. Qual é a ideia? Nós vamos justamente falar dessa frieza emocional, né? E aqui a gente colocou numa balança, numa brincadeira, muitas vezes as pessoas confundem, né? Ah, eu sou objetivo, sou assertivo. Sou sistemático. Sistemático e tal, né? E às vezes você é frio, né? Frieza. E aí você conhece alguém assim, ou você se porta assim? Hoje é um dia, primeiro, questão de se reavaliar como pessoa. E depois avaliar essas pessoas, o que acontece e por quê, né? Carol, às vezes a gente fala muito desse rótulo. Sim. Mas existem os bastidores até a pessoa ter chego nesse sentido. Assim. E às vezes a pessoa ela tem essa postura. Sabe aquela pessoa quando chega tá sempre... Mas quando você conhece, ela aí depois desmonta e conversa e tal, tá. se abre. E tem gente que fala assim, eu tenho cara de bravo. Então onde eu chegar, as pessoas vão falando, isso aí, não rola. A mensagem, né? A mensagem que essa pessoa apresenta e passa para quem tá ao seu redor é que é uma pessoa fria, distante, brava, meio cética, meio sistemático. Mas na verdade não é assim. Às vezes pode ser que seja apenas um comportamento. Comportamento. E às vezes também pode ser uma questão de proteção. A pessoa tem aquela barreira toda ali, não deixa ninguém chegar. E quando alguém chega pertinho, aí ela abre, existe uma senha comportamental para chegar nela, até que ela se abra por completo e tal. E a gente vai lidar um pouquinho com essa questão da frieza emocional. Tem psicóloga hoje, tem você de casa, porque não é uma coisa rara de se encontrar, né? Vai misturando, só que existem várias facetas que parecem a mesma pessoa, mas não é. Ó, tem uma questão da frieza, tem a pessoa que é tímida, tem a pessoa que tem um estilo, né, de fechar, tem a pessoa que faz aquela linha comportamental, né, as microexpressões faciais, agora tá na moda e tal. Tá na moda falar sobre. E tem aquele jeito mesmo. E se você fazer uma soma, não é frieza emocional. Será que é aquilo que ela viveu? Será que é uma patologia? Será que é uma máscara adquirida aí, conforme a vivência? Ela vai observando, acho que essa postura cabe melhor, uma escolha emocional. E aí? Quais são os aspectos, os fatores que preenchem e constroem essa figura de uma pessoa fria? Vamos discutir Segundo hoje. meus dados de ciência, também pode ser ogrice. É ogro o mesmo, grice, é ogra. O grice. É, o bicho do ogrice. Pode picar, pica, ele pica. Tem a marrentagem, né? Marrentagem, o pessoal fala. Não tem nada de estudo. Não é científico, não é? Comunidade. A comunidade de Cristo. É marrento. Isso é um doutorado, né? Isso é um doutorado que a gente tem. De convivência. Mas não fecha a cara, não, hein? Não. Fica tranquilo. Não, fica frio. Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo, rapidinho, contar no relógio 30 segundos e a gente vai dar a oportunidade de você abrir um sorriso e participar. Fechou. Verdade, né? Você tá frio, você tá... A Continua pessoa frio? que tá aí, voltamos. Opa, chegou. Estamos de volta. Que brincadeira, estamos de volta todo mundo, aqui. Não, olha, não se preocupe. Vindo de mim, qualquer coisa pode acontecer. Eu não sei porque ainda se preocupa, eu mesma. Eu tô tranquila. Eu tô tranquila. Mas assim, ó, isso mostra que até a minha diretora eu posso surpreender. Pouca coisa me surpreende. Não, imagina. Eu não. Aqui, ó, 2 anos aqui, ó. Não, comigo não. E é o seguinte, sem você que não dá. Sem você que não dá. Então você não pode nos surpreender com a sua ausência. E aí sim você vai ver uma frieza aqui. Se o programa ficar frio, gelado, a gente não aguenta, nem o ar-condicionado do estúdio ganha dessa frieza. Sem julho, aqui no talo, sem acender a luz, que é frio aqui. É frio. Tá achando o quê? É o seguinte, por acaso você já conviveu com pessoas que são frias, distantes? Ou você é dessa figura? Nossa, todo mundo fala que eu não sei porquê. E assim... Eu não sei porquê. Aquela cara...
Inclusive, briguei com a pessoa. Não, é porque eu sou Não. uma pessoa que eu não levo desaforo pra Não casa, levo. falo o que eu tenho que E falar. a vida é assim, ó. É. O pessoal que começa a pintar outra coisa, comigo é a realidade. Aqueles papos, né? Pessoal, Sincericida. minha realidade. Sincericida, né? Ter calma, olha essa frieza aí. Vamos avaliar com carinho. Para os mais antigos, assim, ó, sempre tem um sub-zero. Sub-zero. Porque às vezes tem gente que... E outra, existem mulheres que gostam daquele cara mais assim. Marrentão? É. Aí depois Brabão. casa... Aí fala, nossa, como ele é Nossa, bravo, frio, não sei o quê. Sempre Nossa, como é que- foi assim. Ó, Sempre manda aí foi mensagem pra gente, manda aí no nosso WhatsApp. Nada de frieza, hein? Vamos lá, eu quero intimidade, eu sei, intimidade é complicado, é complicado. É dose. Mas nós vamos dar jeito nisso aí. Vai, 0 operadora 12 983150249 para você mandar sua pergunta. Hoje tem psicólogo. Fechou. Vamos para nossa sala da verdade aqui, porque ele Bora está lá. de volta também. Ótimo. Ele que aquece corações, ele que está aqui com esse tupete caloroso, né? Não existe uma sala fria que não venha os raios de luz aí. É. Agora fui forte. Foi, eu tô aqui. Fui filosófico. Eu tô aqui só pegando o Pastor, jeito. Que bom lhe receber de volta. Batistotes. Uma alegria, muito bom estar aqui. Quero mandar um abraço para o seu José e para a dona Amélia, os meus pais. Eu estive no final de semana com eles. Muito bom. É bom demais, cara. Comidinha feita pela mamãe. Família. É muito bom, né? Matar a saudade. Pastor, eu até vou lhe dar um recado. Ontem o Lincoln estava aqui, lhe trouxe um presente. Que não era, que eu ia pegar, que era, Não, era. eu já que era vendi, demais. foi por isso que eu queria falar. Ah, tá. Já vendi, mas o importante é que chegou na hora, você estava precisando, realmente. Era realmente. Lincoln, muito obrigado, Lincoln, por sua sensibilidade. Obrigado, Cris, por ter guardado o presente. Guardado nas mãos de outras pessoas, né? Que aí ele. Sério? Guardado é uma coisa muito íntima. Você não seria insensível a tal ponto? Não. Eu tenho certeza Eu vou lhe explicar disso. o que aconteceu depois. Apresente aí, cara. Certo, Carol? Não teria. Tá aqui com a gente a Petra Rosa, é psicóloga e vai ajudar a gente a entender essa figura, essa personalidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Prazer te receber. Petra, conta pra gente o que é uma pessoa fria. Existe mesmo essa frieza emocional? Existem pessoas que se comportam parecendo um gelo, sabe? Quando você vai dar um abraço numa pessoa, parece que você está abraçando uma árvore. Não tem resposta. Acha negócio, não tem resposta. São essas pessoas que são mais frias, que não expressam os sentimentos, que ficam mais quietinhas, mas tem um porquê delas serem assim, delas agirem dessa forma. Então existem sim, eu não sei quem está assistindo, às vezes pode se identificar, eu sou essa pessoa travada, tipo árvore, eu sou aquela pessoa que não comunico muito, que não fala o que eu sinto, que vou guardando, vai guardando, vai guardando. Eu costumo falar que essas pessoas, elas, na maioria das vezes, tem algumas questões mal resolvidas ou aprenderam a ser dessa forma. E é como se fosse uma comida, sabe? Para não estragar a comida, a gente faz o quê? Esfria. Congela ali? Congela. É isso. Porque você congela e aí não apodrece, você não vai perder. Então essas pessoas, elas não são frias porque, eu quero ser fria. Eu quero ser grossa. Eu não quero me expressar. Não, é uma forma que elas têm de se proteger. Porque se elas forem frias, se elas manterem uma distância, o que vai acontecer? Elas vão se machucar, elas vão estragar, entendeu? Algumas, então, se transformam nesse tipo de atitude, assim, se tornam assim como forma de proteção. Mas existem pessoas que são naturalmente mais insensíveis. Menos empáticas? Assim, que olha para uma situação e essas... Tirando a patologia, né, pastor? Exatamente, tirando a... Mas assim, olha para uma situação e aquela situação não toca. Hoje eu recebi um videozinho, não sei se você viu, de uma menina, ela fala no tom do português de Portugal. Assim, a menininha quer ser... Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, quero aliviar o sofrimento. E chora muito, negócio que toca você. Você assiste um negócio daquele, né? Tem pessoas que têm mais sensibilidade, mais empatia do que outras pessoas? Sim, porém, isso vai sendo construído
Então não é, a criança nasceu assim, sem emoção, sem sentimento. Não. É um processo É um que processo. Então, assim, o meio que ela viveu, se ela recebeu muito carinho, porque assim, nós somos convidados, nós somos ensinados a ser mais empáticos. Então, por exemplo, você tem uma criancinha de 4, 5 anos e esses pais vão no orfanato, então vão lá, fazem comida, servem na igreja, vão servir comida na rua. Essa pessoa, impossível, desde pequenininha, ela não ficar mais empática. Então a estrutura familiar vai contribuir. O lugar que ela vive, né? Então, por exemplo... Clima... Eu não sei se vocês viram uma série chamada Dark. Ela se passa numa cidade russa interiorina, e eu olhei para análise de roteiro. Só que no auge de cenas assim, por exemplo, da perda do filho, a mãe está parada. Eles são... Mas é o jeito russo de... cultural, né? Naquele momento assim, você... Nossa, parece que os atores não estão interpretando. Não, na verdade estão, mas dentro de uma cultura interiorina russa, onde não é que eles não tenham emoção, mas a forma de se expressar, inclusive... Nossa, se você fizesse a mesma série da mãe perdendo o filho, o filho estava perdido, entendeu? E a mãe estava ali meio que com aquela pose, ninguém se abraçou em algum momento. Eu disse, cara, o que está faltando eu pegar aí? Depois que eu vi, olha, está se passando dentro de uma cidade interiorina russa. Então, naquele momento ali, o contexto cultural, inclusive, de expressão de emoção é bem diferente, né? Você sabe que eu morei 1 ano e 9 meses na Califórnia e, bom, eu e meu marido, nós somos assim, mais extrovertidos e tal. 2 vezes nós fomos chamados pelo pastor da igreja, que não era pra gente abraçar, que a gente chegava dando beijo. E aí ele falou, calma, aqui não é assim. Vai devagar. E os meninos que eu cuidava também, né? Eles eram mais na deles, assim, no começo. E aí eu queria vir aqui, dar um abraço, fazer cócegas. Um dia eu levei uma bronca, porque eu fiz cócegas. E ele falou, não rela em mim. Eu falei, nossa. E eu tô acostumada com isso. A pessoa fala, parou, tipo, brinca, tudo bem. Mas ele ficou muito bravo, porque tem a ver com a cultura, né? Que é muito comum o abraço, brincar, o toque. Em outros países não é, então não tem a ver. E no começo, lá nos Estados Unidos, eu falava, meu Deus, essas pessoas não são carinhosas, elas não têm amor, elas não são empáticas, não, é o jeito deles, né? Nós, brasileiros, nós somos muito mais, né, calorosos, expansivos, mas mesmo aqui no Brasil existem pessoas que são mais na delas, né? Só que como nós estamos numa cultura que é mais expansiva, a gente assusta. A gente começa a achar, nossa, mas o que aquela pessoa tem de errado? Será que ela tem depressão? Será que ela está com algum problema? Às vezes ela não está, às vezes ela é uma pessoa mais tímida mesmo, acontece. Mas, voltando na sua pergunta, é muito comum que as pessoas não tenham essa empatia por conta do que elas viveram. Então, por exemplo... Já aconteceu de eu atender uma pessoa que ela foi criada no orfanato, ninguém adotou e ela saiu com 18 anos no orfanato. Então pensa, gente, quantas pessoas trabalham no orfanato? Por quantas pessoas essa pessoa foi cuidada? Quantas crianças ela viu sair do orfanato e de repente ela não tinha sido adotada? Então, para ela se proteger, que o inconsciente e o consciente dela entendeu? É melhor eu não me aproximar. Então, o que aconteceu? Ela precisou sair com 18 anos do orfanato e no trabalho ela era mais fechada. Nos relacionamentos, alguém chegava para relar nela e ela não queria que relasse. Dava um carinho, um presente, ela já falava... tá com algum interesse, e não era o afeto que ela não estava acostumada. E as pessoas costumavam olhar para ela e falar, nossa, que gelo, mas não costumavam olhar, porque você não sai falando em todos os lugares. Olha, então, eu cresci no orfanato e saí com 18, as pessoas não sabem, né? Então, ela recebia, assim, muita crítica nesse sentido de que ela era muito fria. Então, eu acho que a gente tem que... treinar mesmo
essa questão de ter mais empatia. Uma frase que é assim, uma das frases da minha vida. A gente nunca sabe o que a pessoa vive no secreto, ou o que ela viveu no secreto. Agora, as pessoas que estão vivendo dessa forma mais fria, tem como mudar? Tem. Tem como olhar para as próprias questões, as dores, o ambiente que ela viveu. Porque, por exemplo, nesse caso, desse exemplo que eu dei, não é porque ela não teve carinho, não recebeu afeto da maneira ideal, que ela não pode se permitir agora viver experiências mais calorosas, né? É possível revisitar qualquer situação que não foi desenvolvida. Sim, é possível transformar essa dor. E situações extremas, elas geram atitudes extremas, né? Nós estamos aí acompanhando nos noticiários situações extremamente complexas no Afeganistão, no Haiti, por exemplo. Imagine o impacto pós-traumático de uma situação, ter vivenciado um terremoto. E nós vamos falar sobre isso porque a nossa agência humanitária adventista, ela está dando reforço lá, pessoal da Haiti. Vamos ali na tela? Tem aqui o nosso, que é o coordenador de emergências da ADRA para a região sul-americana, para 8 países na América do Sul. E esse coordenador é o Eric Leichner. Ele está aqui novamente no Entre Família para falar um pouco sobre as ações da ADRA naquela região. Seja muito bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, obrigado, prazer. Olha, até ontem à noite nós vimos que mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas com esse terremoto, os números vão crescendo e, com certeza, as necessidades também vão aumentando. E a ADRA, que, por sua vez, tem articulado aí algumas ações para resolver essa situação. Tem algumas etapas, né, Eric? Algumas etapas que a ADRA tem seguido e desenvolvido para retomar aí e dar uma ação de resposta a este problema. Sim, às vezes as pessoas, né, que acompanhamos esse tipo de emergências de fora, né, ou pelos meios de comunicação, ficamos um pouco ansiosos assim, em ter novidades de como a situação está evoluindo e qual ajuda as pessoas estão recebendo. Na verdade, as organizações humanitárias em geral, elas têm fases, né, e essas respostas a emergências, elas têm fases ou passos que precisam ser dados, né. No caso pontual da ADRA, ela é uma agência humanitária da Igreja Adventista, nós temos um plano de resposta à emergência imediata em todos os nossos países. Então, no caso, o escritório do Haiti, ele ativou imediatamente esse plano de resposta e ele inclui uma série de respostas padrões, vamos dizer, para uma situação como essa. Só que acontece que, além disso, a gente tem particularidades específicas de cada desastre que fazem que ele seja único. Não é o mesmo desastre, mesmo que você compare esse terremoto do sábado, de 7,2, e você compara com o terremoto que viveu o Haiti em 2010, que foi de 7,2, 7,0, a situação é completamente diferente. Um aconteceu na capital do país, outro aconteceu numa região menos populosa do país. Uma tinha um contexto urbano, a outra tem um contexto mais de interior. Algumas famílias na capital dependiam absolutamente de determinadas condições que eles tinham lá. As situações no interior podem ser muito diferentes. Então, as organizações humanitárias, o que elas fazem inicialmente, apenas acontecido o desastre, é trabalhar no que a gente chama de avaliação das necessidades. Nós sabemos que as pessoas vão precisar de comida, sabemos que vão precisar de água, sabemos que têm necessidades de saúde, mas essas necessidades, elas têm particularidades. Por exemplo, tomando o caso da saúde, né? Tem muitas pessoas feridas, só que elas estão em uma região que tem poucos hospitais, muitos dos hospitais foram danificados, e essas pessoas hoje têm que receber atenção médica. O acesso às duas principais estradas que levam para essa região estão afetadas. Temos gangues que controlam o acesso à região e impedem o acesso de ajuda humanitária. Então, a resposta tem que ser desenhada a partir dessas necessidades específicas que nós temos
no Haiti hoje. Então, hoje, por exemplo, muitas dessas pessoas feridas, elas estão sendo transportadas por água, por botes ou barcos para a capital, tentando levar ela para hospitais que a gente já tem. Poderíamos montar um hospital de campanha? Seria ótima ideia, mas temos que ver se isso existe, está disponível, quanto tempo vai demorar. Então, todas essas particularidades, as organizações humanitárias, e não somente elas, o sistema de Nações Unidas, o próprio governo local, que é sempre responsável de atender a sua população, eles têm que coordenar todas essas ações, definir, avaliar e aprender quais que são essas necessidades, qual a melhor forma de atendê-las. Então, o processo é muito complexo, ele leva tempo. E mais no contexto do Haiti, que a gente conversou um pouquinho ontem, né? Ele tem uma situação com uma série de agravantes. Hoje, o acesso que comentamos agora é uma dificuldade, tem a parte de essa tormenta tropical que está chegando, isso dificulta todas as tarefas, até a busca e resgate das pessoas que hoje possam ainda estar lá embaixo. Tem uma série de complicações, tem questões crônicas que o Haiti já tinha, como água, saneamento, higiene, que num contexto de Covid, então afetam ainda mais a resposta. Agora, essas Éric, pessoas que quando a gente percebe, né, que são necessários alguns passos importantes, pelo que a gente está entendendo aqui. Não é só chegar, não, vamos ajudar aqui, pega aqui, vai, levanta, resolve, acontece. Porque se você não faz esse rastreamento, você não entrega para a população aquilo que exatamente eles precisam, né? Esse é um primeiro ponto do porquê seguir esses passos. E por que mais, né? Quais são os outros fatores que nos fazem seguir estes passos específicos, sistematizados, para alcançarem as necessidades desta população? Um fator bem importante também nesse quesito é o fato de que as necessidades, num contexto desse, elas são praticamente limitadas, mas as formas de nós atendermos essas necessidades, elas são bem limitadas. E eu dava alguns exemplos agora. A capacidade hospitalar hoje no Haiti é muito limitada. Para a gente conseguir aumentar essa capacidade, leva tempo, é difícil. Como que a gente seleciona quem são as pessoas, e logicamente isso está estabelecido, que precisam esse atendimento com prioridade. Caso de comida, por exemplo. A gente pode levar comida lá. Tem a dificuldade do acesso. Hoje, provavelmente, um caminhão com alimento, ele seria interceptado por essas gangues e provavelmente chegaria nas pessoas mais interessadas, mais necessitadas. Se ele chegasse lá, elas têm água para poder cozinhar esses alimentos, a água que eles têm hoje é segura. Com o terremoto, muitos dos canos podem ter se quebrado e alguma da água que antes era segura, hoje já não é mais, porque ela foi contaminada. Como a gente precisa avaliar isso? Porque se isso não é avaliado, a gente pode colocar as pessoas em maior risco ainda. Eu posso entregar comida para a família cozinhar, mas talvez elas nem tenham forma de cozinhar hoje. Então, essas particularidades fazem com que a gente tenha que tomar esses cuidados e, nesse contexto crítico, atender às necessidades mais importantes primeiro, tentando preservar a vida das pessoas, e hoje muitas vidas estão em risco, e tentando aliviar o sofrimento das pessoas que também estão passando por essa situação difícil, né? Então, todo esse processo é um processo complexo que, numa situação da complexidade do Haiti, é ainda mais difícil. Etapas necessárias para atingir aí a necessidade dessa população. Éric, muito obrigada pelas notícias. É muito importante a gente entender a complexidade, entender o passo a passo de como a ADRA atua nessas regiões. Obrigada. Eu que agradeço. É isso. Quer saber mais sobre a ADRA? Você pode acessar aí, adra.org.br, para você ter mais informações sobre a ADRA, sobre o que ela está fazendo nessa região, né? Os planos de ação que estão sendo construídos e também, daqui a pouquinho, as ações realizadas no Haiti. Nós vamos para o intervalo rapidinho, hoje falando sobre frieza emocional aqui no Entre Família. E você que não é frio nem nada, continua aqui com a gente, interaja e mande aí as suas perguntas. Tem psicólogo aqui hoje, viu? O intervalo é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e falando no campo das emoções, nada melhor do que Entre Família colocar esse tema aqui. Há pouco tempo aqui,
a nossa profissional de hoje, psicóloga, estava desenhando, né, talvez o que tem atrás desse rótulo. Porque hoje o mundo não está com pressa, né? Cara fechada, não quero. Parece que até você nunca ficou com a cara amarrada ou triste, enfim. Eu queria dizer para você que às vezes as pessoas não têm um diálogo emocional. E falamos várias vezes aqui a importância da infância, das mães, olha, engole o sentimento, não fala assim, homem não chora. Essas frases que aqui no Entre Família já falamos várias vezes, dessas crenças limitantes que acabam pegando crianças, transformando em adolescentes, em adultos. Só que aqui no programa a gente não aponta somente o problema. Não é à toa que está aqui uma profissional, não é à toa que está aqui o seu presente. Nós temos uma revista fantástica, que bom, a gente fica muito feliz de segurar um presente tão especial. Quer ver a tua revistinha? Olha aqui, revistinha no diminutivo pelo carinho, porque é um revistão aqui, né? Sentimentos, a ciência do existir. A doutora Rosana esteve conosco aqui uma semana especial, uma semana fantástica, que ela veio, né? E passou conosco aqui uma pessoa, além de ser uma ótima profissional, né, 3 pós-doutorados na área, neurocientista, tem um instituto especial, já participou de vários trabalhos acadêmicos, mas criou uma linha pedagógica para trazer essa revista especial aqui para falar com você sobre traumas, como a Carol colocou aqui. Citamos agora de várias tragédias, mas às vezes vários vendavais e terremotos, né, colocando aí uma analogia, podem passar pela sua vida. E por mais que você tenha, às vezes, irmãos na mesma família, com o mesmo pai, existem dores diferentes, você se acha fora da casinha. Poxa, todo mundo aqui e eu sou o mais frio, por quê? Se aqui em casa ainda tem, meu pai é assim. Você tem que abrir sua psique. Que bom que a gente está, né, tendo profissionais capacitados para isso. E uma revista como essa vai chegar agora na sua vida para você começar a ter essa linguagem emocional. Cris, eu quero muito essa revista. O que eu faço? Quanto que eu pago? Você não paga nada. É só ligar agora nesse momento. Vai ter pessoas para te atender agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Está passando aqui, ó, esse número. Ligou. Olha, o Cris agora no Entre Família estava mostrando uma revista. Olha, um conteúdo fantástico. Quanto que é? Nada. Preenche um cadastro e vai para sua casa. Você não paga nem o correio. Tem um WhatsApp para você pedir? Tem. 12 98244 4449. Fala assim, eu quero a revista, manda e nós vamos ligar para você para preencher o mesmo cadastro e ir para a sua casa totalmente de graça. Combinado? Vamos conversar sobre esse assunto? Vamos tirar os nossos preconceitos do lado? Já fez a sua avaliação? Já colocou no grupo da família se tem aquele? Não coloca de frente, que a pessoa também não é assim, né? Olha, você que tem essa cara fechada, que nesse dedo é bom de apontar, né? Só que quando você aponta aqui, tem esse aqui, ó. Então, em conjunto e em empatia, vamos sentar na nossa sala da verdade, quando você vai pedindo a sua revista aí em casa. Bom demais, né? E, Carol, eu coloquei aqui um contexto, porque a gente está falando sobre essa questão toda de ver nos pais e se criar num momento onde a gente talvez não fala que ama, expressa através de presentes. Mas, e às vezes, quando nós temos esse contexto, pode ser até um irmão gêmeo, mas ele é um ser único. Sim. E apesar de ter essa família toda junto ali, ela recebe a dor diferente. Já a gente vai levar essa dor aqui para a nossa psicóloga, criando um sensacionalismo, porque agora tem um casal, né, Carol? Opa, lá de Manaus, e o Lucas foi lá ver como cada um deles reage a situações específicas, como, por exemplo, um filme. E você chora com um filme? Vamos acompanhar aí para identificar qual desses dois aí é o mais sensível. Pode rodar o VT. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, pegando uma carona no tema de hoje, esses dias eu estava no Instagram vendo algumas coisas e eu encontrei um casal ali de namorados respondendo algumas perguntas dos seguidores, fazendo perguntas com relação ao relacionamento deles. Eu me diverti, achei eles super engraçados e pensei em convidá-los para uma conversa, para falar um pouquinho com relação a filmes, porque sempre acontece o seguinte, tem aquele que se emociona mais, um outro menos, independente ali do gênero do filme. E eu convidei eles são lá de Manaus, eles aceitaram conversar comigo, já estão aqui já para conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre esse relacionamento. E como eu vou falar sobre filme e tudo, para ficar à vontade, estou até aqui na minha casa, no sofá da minha sala, e vou chamar eles para conversa aqui. Mas eu quero saber assim, vocês curtem filme, gostam de assistir filme, procurar algum tema, como é que funciona? Na verdade, nós gostamos bastante de filme, né? Ele passou inevitavelmente a fazer parte da nossa rotina. Sim. Porque, assim, antes nós saíamos bastante, né? Gostávamos de conversar, de passear por aí com os amigos. Aí veio a pandemia e mandou a gente ficar em casa. Nós ficamos, né? E uma coisa importante nisso,
Porque não sei vocês, quando eu vou escolher tipo algum filme, eu acho que eu demoro mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme. Pergunta importante aí, quem que fica o responsável por poder escolher os filmes, o tema, o gênero? Quem que é o responsável aí? Com certeza é ele. É porque, assim, às vezes até os gêneros que eu gosto, eu tenho dúvida. Aí nossa, eu queria ver esse filme, mas esse, ele amou. Vamos escolher um. Aí eu... porque normalmente eu escolho, assim, um filme bem feito, bem avaliado pela crítica, uma boa produção, olha, esse aqui ganhou tal Oscar, né? Não sei pra quê. Observa aí a atuação dos atores. Aí, normalmente, quando eu escolho um filme, ela gosta muito, mas, vez ou outra, ela pede para escolher algum filme, né? Nessas horas, eu já baixo a minha cabeça, porque, assim, ela é especialista, assim, em escolher filmes ruins. Eu chego e pergunto pra ele, amor, você já viu tal filme? Ele, não. Como não? Como é possível você ter crescido sem ver tal coisa? Eu, não, vamos sentar aqui e assistir. Ele é péssimo, mas tem que ter experiência. O que eu imagino, que deve um que se emociona mais que o outro, tudo. E como é que funciona? Quem que é a pessoa que mais se emociona? Veio a história, o filme é romance ou não, qualquer tipo de gênero, e acaba se emocionando mais, já o outro, ok, foi só mais uma cena, foi só mais um filme. Como é que funciona aí? Na verdade, essa pergunta é bem fácil de responder, porque eu tenho, assim, normalmente quando eu estou assistindo o filme, eu tenho as emoções de uma porta, eu acho. O que acontece lá, eu fico olhando, né? O personagem principal desapareceu. Não tem nenhuma expressão facial, nada. Eu me confundo facilmente com uma porta. Ô, Jennifer, deixa eu perguntar aí, quando isso acontece, então, você fica brava porque, como assim você não se emocionou? Olha essa cena, você fica questionando isso? Nossa, com certeza. Porque, tipo, tem filme que é muito golpe baixo, sabe? Às vezes a pessoa principal, assim, você tá torcendo por ela não consegue atingir o objetivo dela, ou sei lá, ela perde alguém. Aí meu Deus, naturalmente eu já tô lá chorando, sabe? Até filme de alegria, quando a pessoa consegue, eu já tá, yes! De alegria eu gosto. Mas continua com as mesmas emoções. Ele e a porta se confundem facilmente. Aí eu já fico, amor, pelo amor de Deus, esse desenho é muito bom. Você tinha que ter chorado. Esse é o nosso jeito de assistir filme. Muitas vezes a gente, assim, independente do filme ser bom ou ser ruim, a gente se diverte. A gente brinca, a gente fica rindo um com o outro. Eu fico esperando ela chorar para rir também. Assim a gente se diverte, independente de ser o filme bom que eu escolho ou os que ela escolhe. Ou os bons que eu escolho também. Mas então, independente, o filme emocionou ou não, foi bom ou não, no caso o Tarcísio falou que às vezes tem filme que fica desejando no roteiro, desejando em tudo, mas ok, tá juntinho aí, compartilhar esse tempo junto vale demais a pena, né? Exatamente. Vale demais. Exatamente. Demais. Eu acho que isso meio que deu uma personalidade, assim, pro nosso relacionamento, sabe? Porque nós já somos pessoas caseiras, né? A gente gosta bastante de ficar em casa, ficar com a família. Então, sempre quando tem a oportunidade, a nossa semana já é muito corrida, então sempre quando tem a oportunidade, a gente, amor, vamos ver tal situação. A gente tem até um cronograma, assim, tem um monte de coisa na lista. Aí, você, olha, então tá na vez desse aqui, vamos lá. É isso. Quando eu pensei no tema do programa, vi lá no Instagram vocês conversando, respondendo, falei, casal certo para conversar comigo sobre o tema de hoje. Mas que legal que vocês aceitaram. Obrigada pelo convite. Reservaram um tempo aí na rotina de vocês, participar. Eu me diverti conversando com vocês. Obrigado de verdade, viu? Um abração para vocês, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Ô, delícia, o bate-papo tava aqui também. E você chora com filme, não chora? Cris, imagina. Cris, você tem que colocar papel higiênico enrolado aqui na narina. Na narina, porque ele já chora. Quando ele chora, ele escorre pelo nariz. Mas mesmo quando vai fazer análise do roteiro, chora fazendo análise do não, roteiro? porque aí ele pausa o choro. Eu não faço análise de roteiro de romance, Quem tá do lado aí chora, Só né? De complexo. raiva. Tipo esse Dark aí que ele fez a análise do roteiro, que ele escreveu 10 mil páginas, que era todos os dias. Eu sei tudo. Eu sei tudo desse Eu fiz filme. análise dos Eu quadros, nem vi. eu fiz do Não, tempo, eu assisti, ele falava, assiste. elementos, Tudo. Eu assistia, aí o Cris, aí eu falei, eu não vou prestar atenção em nada, porque quando chegar lá o Cris vai falar mesmo, aí eu já vou entender.
Doutora, isso revela o controle também sobre a questão das emoções, né? Eu até queria resgatar o negócio da... Eu aprecio muito o trabalho da ADRA, conheço em algumas, né, tanto no Brasil como em algumas outras regiões. E ali eu até estava comentando que o indivíduo que trabalha numa agência humanitária ou que faz projetos humanitários, ele tem que desenvolver muito a sensibilidade para ser envolvido por ela, para ter essa empatia, mas ao mesmo tempo ele precisa ter essa sensibilidade vista de forma muito racional, né? Para não ser levado pela emoção. Né? Como é que eu trabalho isso? Olhando a necessidade do outro, eu tenho que ser sensível à necessidade do outro, mas de alguma forma também eu tenho que olhar tecnicamente, né? Profissionalmente. É como eu estou citando o exemplo do Cris, eu olho para o roteiro do filme, então eu vou analisar o roteiro. Vou ter a sensibilidade, mas eu tenho que analisar o roteiro também. A pessoa vai treinar qual que é o limite dela, né? Para toda ação existe um limite. Então, essa pessoa, por exemplo, no caso dele, ele falou, a gente recebe os mantimentos, tudo, e precisa avaliar. Então, assim, poxa, eu tenho a comida, eu tenho o dinheiro, mas eu não tenho como chegar lá. O que ele pode fazer? Ele vai ter que ter paciência, ele vai ter que acionar os órgãos, esperar, não tem muito o que fazer, né? Então, acho que todo mundo que trabalha com pessoas em causas, assim, desafiadoras, tem que ter esse limite, né? Até onde eu posso ir. Porque muitas vezes vai ter muita gente precisando de ajuda. E aí, como é que eu faço? Eu preciso ir para casa. Se a pessoa não presta atenção, ela vai colapsar em algum momento, né? Eu não sei se provavelmente vocês já participaram também, que nem levar comida para morador de rua. É assim, muito triste. Envolvimento emocional, né? Porque você sabe que você tem uma casa, você sabe que você tem comida, mas não dá para levar. Então, o que você pode fazer? Mas, Petra, um exemplo assim, ó, é tão tênue essa divisa, porque a gente teve um programa que a gente falou aqui sobre psicopatia, e pesquisas falam que existe uma porcentagem grande de CEOs, por exemplo, que tem essa característica, né? Aí um exemplo, você pega num contexto intermediário, uma linha de produção, você vai estar desenvolvendo a sua carreira, né? E aí a gente veio de uma família muito afetiva, né? Vem do abraço, mas só que ao mesmo tempo você tem um porte, estudou para isso, para estar ali, e você vai ter que lidar, por exemplo, a começar a dividir a emoção, né, da sua função e sem ser frio, porque graças às vezes a uma certa frieza, não sei se a gente pode colocar, que às vezes um médico consegue cortar uma criança, e tal, você vê alguns filmes, né, alguns desafios e tal. Então existe algo que você mergulha e aí depois que você sai daquilo ali, ou você absorve para sempre aquele contexto, uma questão de concentração, vocação, porque são vários fatores que determinam uma contexto. Olha, eu tenho vocação. Até que ponto? E aí? Treino. Deixa eu somar a pergunta do Cris, né? Isso seria inteligência emocional? Saber, olha, eu vou até aqui, eu consigo voltar, não vou me debruçar nessa emoção, mas eu tenho empatia em relação a essa pessoa. Saber o limite. É isso. Né? Eu costumo falar que é que nem a sanfona, sabe? Então, eu fiz um teste uma vez que chama DISC, é um dos testes que avalia o tipo de comportamento, e ele avalia se você é uma pessoa comunicativa, se você usa lógica, se você planeja, se você usa os dados. Eu tenho 0,87 do analítico, ou seja, nada. Quase nada. Quase nada. Eu, quando preciso analisar algo, sentar no computador, analisar dados, assim, eu tenho que fazer um esforço do tamanho do mundo, tipo, muito grande mesmo. Então, é como se fosse uma sanfona. Quando eu, Petra, preciso analisar os dados, eu tenho que esticar a sanfona. Eu consigo treinar? Consigo. Isso vai demandar muita energia? Sim. Mas a gente muda, né? A gente muda. Mas, treina. Mas a hora que solta, a sanfona volta. Então, é isso. Existem pessoas que são muito empáticas. Então, elas precisam treinar a sanfona delas, nesse sentido de elas esticam a sanfona delas, para nesse momento, olha, nesse momento não dá para eu ser tão empático.
eu vou ter que ter um limite. E existem pessoas, por exemplo, pessoas mais frias, geralmente não dá para enquadrar, mas as pessoas que trabalham com tecnologia, que tem esse lado analítico mais aflorado, elas costumam ser mais sérias, mais frias, mais na delas, né? Então, vamos pegar o engenheiro da Embraer, que tem esse jeito mais na dele, né? Então, se ele quer assumir um cargo de gestão, por exemplo, ele vai ter que esticar a sanfona dele. Então, ó, ele vai ter que treinar. Então, assim, de repente, ele não vai chegar no serviço dele e perguntar, bom dia, como é que vocês estão? Mas aí ele vai treinar. Num dia ele vai falar, bom dia, como vocês estão? No outro dia ele vai falar, bom dia. E aí, cada dia vai ficando mais tranquilo. Só que, assim, se soltar a sanfona, se ele não prestar atenção, a sanfona volta no lugar. Ao contrário, a mesma coisa, né? O indivíduo que é muito, 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 vai ter que esticar a sanfona para ser menos, né? E se não controla, né? Volta. O esticar a sanfona é toda a habilidade que eu preciso desenvolver. Então, as pessoas muito empáticas, às vezes, precisam ficar mais na delas, né? Saber qual que é o limite. E as pessoas mais tímido não significa que a pessoa é frio, né? Então, mas as pessoas mais tímidas ou as pessoas mais frias, enfim, elas precisam esticar nesse sentido. Agora eu preciso colocar empatia. Só que, assim, existem pessoas que por terem passado por situações muito desafiadoras, às vezes perdeu uma mãe, um pai num acidente de carro. Eu atendi um paciente uma vez que a casa dele pegou fogo e uma irmã morreu nesse incêndio que teve. Então, assim, para ele era muito difícil lidar com essa situação. Então, ele fez essa barreira. Ele era uma pessoa fria? Não, ele não era, mas ele tinha muita dor. E aí precisa avaliar. Existem algumas pessoas que querem para o trabalho delas, elas precisam aprender a ser mais empáticas. Mas assim, uma pessoa que trabalha com contabilidade, está ali no computador o tempo todo lidando com números, ela precisa ser mais empática? De fato, ela não precisa, mas ela pode ser se ela quiser, para ajudar alguém na rua, para ajudar alguém na família. E a gente Quando for dizer para alguém que a declaração do imposto de renda dele foi pesada e tal, precisa de vai precisar só um pouquinho daí. Total. Agora, eu sou empática. Muito legal isso que você falou. Muito legal essa questão. Agora, eu sou empática com você que está em casa, que está mandando pergunta, está interagindo com a gente e espera que a sua resposta apareça aqui. Mas a nossa diretora, eu preciso ser empática, mas é com ela, no sentido que ela pediu para a gente ir para o intervalo. Então, é rápido esse intervalo, a sua pergunta está aqui na tela, ainda vai acontecer aqui uma dinâmica muito especial para você aprender a lidar com essa frieza aí. Vamos desmistificar aí alguns pontos neste assunto. O intervalo é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. E você fala assim, Cris, por favor, fala para a Petra dar uma dica especial, porque eu preciso. Eu tenho uma pessoa que eu amo por demais, mas é aquele coraçãozinho congeladinho lá. Olha, agora a gente tem dicas especiais, coisas para você derreter esse coraçãozinho um pouquinho mais frio. Dicas aí práticas para você fazer na sua casa, no seu trabalho. Vamos junto agora? Ou se você é daquele coraçãozinho um pouquinho mais congelado, olha só o que vão tentar fazer com você. Comece você mesmo, dando essa oportunidade para alguém, ó. É um espacinho, por mais que seja uma defensiva, vamos buscar aquela terapia gostosa. Ah, Cris, mas dói demais. É o caminho, né? Às vezes o caminho passa pela dor, ligar com as caixinhas, abrir as emoções. E o tempo todo a gente vive uma terapia constante. Fechou? Combinado então? Petra, o pessoal de casa sempre tem aquela pessoa, né? Que talvez pela primeira vez agora está vendo, nossa, eu nunca pensei nessa perspectiva que o programa está me trazendo. Porque por trás daquela cara fechada, daqueles comentários, às vezes, até dentro do WhatsApp da família, eu acabava afastando e era justamente o que essa pessoa queria, porque ela não quer criar relações com medo, porque ela vê o amor ou até mesmo a proximidade de uma forma diferente. Sim. Então, esses primeiros passos que nós vamos dar aqui. Vamos lá então, Pedro? Bora lá. Primeiro, dar os parabéns pela produção, mais uma vez aqui, uma dinâmica fantástica, ser de casa. Olha o coraçãozinho aqui, ó. Vamos abrir o coração. Cris, que chique. Tirei a chave aqui. Petra, olha só.
bom humor. Então, aquela pessoa que é um pouquinho mais fechada, você que está com o coraçãozinho um pouquinho mais congeladinho, o que tem a ver o bom humor para quê? Bom dia para quem? Você já viu aquela frase? E aí, Petra? Dos dois lados, Cris. A pessoa que está convivendo com uma pessoa mais fria, ela precisa ter esse bom humor. A pessoa não respondeu bom dia, não falou boa tarde, não perguntou como você tá, tudo bem. Então, segue a vida, faz uma brincadeira e não toma como uma coisa pessoal. Agora, a pessoa que quer trabalhar essa frieza, ela vai ter que esticar a sanfona dela e aí, nossa, essa roupa aí, tá engraçada essa roupa, ainda que seja difícil ela falar, ela começa com algumas piadas, algumas brincadeiras, ou simplesmente esticando assim, bom dia, treinando, perguntando como é que você tá, como é que estão os seus filhos. Então, assistiu algum filme de criança, sabe que outra pessoa tem uma criança e você tá ali com aquela frieza, você vai falar, nossa, você assistiu tal filme? E aí começa a brincar, imita, né? Para algumas pessoas vai ser muito difícil, e eu sei que é. Mas entenda que, você não precisa ficar assim o tempo todo. Qual é o intuito, por que eu preciso disso? Estica a sanfona, depois solta e tá tudo bem. Você não vai ficar com a sanfona esticada o tempo todo. O que vai dar de sanfona vendida aqui no Brasil, a Petra vai lançar Mas legal, porque é o nome de um livro, hein? Sanfona Emocional. Já pensou? A canção da vida. Olha que legal. Vamos abrir esse sorriso. Não é fácil. Os primeiros passos você vai estar engatinhando. Você nunca se libertou nesse quesito, então os primeiros passos. Para quem está correndo hoje, começou engatinhando, foi andando, dê uma chance para você mesmo. E outra, claro que aqui nesse quesito a gente está falando também, né? A gente não está falando de relacionamentos abusivos. É um relacionamento saudável e uma dificuldade que a pessoa tem, uma distância de uma linguagem emocional. Tá bem divididas as coisas aqui, não é relacionamento abusivo, é outro papo que a gente inclusive já falou aqui no programa. Vamos agora abrir mais um coraçãozinho? Vamos lá? Segundo coraçãozinho aqui na nossa tarde. Vamos lá. Olha aqui, abrindo o coração, povo de casa. Tcharam! E esse cadeadinho está abrindo o quê? Que se abram-se as portas da esperança. Eu sou velho, hein? Quem sabe desse programa? Valorização, Petra. Muito bacana. Valorizar o que a pessoa tem para oferecer, ter o entendimento de que tem um limite. Então, eu valorizo você. O que você pode dar? Às vezes, a pessoa não é tão fria que ela não consegue conversar, mas ela te traz um bombom, né? Chega Páscoa, chega Natal, no seu aniversário, ela vai e te entrega aquilo ali. É o jeito dela. É claro que a gente pode pensar que dar presente não é a única linguagem de amor, não é o único jeito, mas as pessoas precisam ter esse entendimento de que para algumas pessoas é muito difícil falar, se colocar, se posicionar. Então, valorizar a história da pessoa, então ter empatia e os pequenos gestos, né? E se autovalorizar também, né? Então, assim, se você é aquela pessoa que tem dificuldade de se expressar, de se colocar, de ter empatia, então, assim, qual que é o passo que eu tenho que dar hoje? E, às vezes, a gente imagina, assim, passos mirabolantes, muito grandes, né? Você quer ver um exercício, Cris? É para você aprender a ser mais empático, se colocar, você vai chegar no espelho todos os dias e vai sorrir. Que nem doido mesmo, tá? Sim. Sorrir. Então, você vai criando esse hábito, você vai mandando uma informação para o seu cérebro que é possível sorrir, trazer leveza. Porque às vezes você está muito assim, né? Qual que é a imagem que você passa quando você está assim? Agora, se você sorrir, né? A própria musculatura, o Já vai cérebro entendendo. não identifica o sorriso se você não sorri nunca. Já pensou? E outra, o legal, além de você estar mandando essa informação, você está se vendo. Né? Enxergou ali o Cris sorrindo, que não tinha esse costume, então você está mandando várias informações, a tua musculatura, o cérebro está decorando, e automaticamente você está tendo uma visão de si mesmo, que é muito importante na psicologia, né, Petra? Sim, então assim, se você essa pessoa gelo, você já sentiu que te faz mal, que você queria estar mais perto das pessoas, existem muitas coisas que você pode fazer. Uma delas é sorrir e entender, não estou fazendo nada. Não, se você está sorrindo, você está fazendo alguma coisa. Então, valorize as pequenas coisas. Meditar.
Meditar é assim, é comprovado cientificamente que ajuda nas emoções, ajuda na saúde, ajuda nos relacionamentos. Então, meditar. Não está fazendo nada? Sim, está fazendo 5 minutinhos de meditação. Respirar. O que acontece, Cris? Muitas pessoas, você pergunta assim, o que você está sentindo? A pessoa fala, oi? Sentindo? Não sei se eu tô com raiva, não sei se eu tô triste, não sei se eu tô ansiosa, não sei se eu tô me sentindo abandonada, de lado, se eu tô feliz. Então, a meditação, ela ajuda bastante porque a pessoa começa a observar o corpo, né? Então, se ela passou um estresse muito grande naquele dia, o coração dela às vezes vai disparar mais, ela fala, nossa, por que será que o meu coração está disparando? Então, assim, não tente mudar da noite para o dia, porque isso não vai acontecer. Valorize as pequenas coisas. Bom demais, vamos valorizar, hein? E outra, sempre que você vai conviver com uma pessoa, vê que tipo de brecha você tem que ela gosta. E ao mesmo tempo, você vai conviver com ela, toda e qualquer pessoa tem uma brechinha que ela abre para testar, sabe? Porque a ideia é abrir o coração, você vai valorização mesmo. Às vezes todo mundo ali que está ali está, ó, sarrafo e sarrafo, porque ela já fez essa questão da proteção. Você chega e fala, nossa, que legal, quem fez isso aqui, mesmo que você já saiba, né? Ah, foi você? Ah, Ju, um pouco legal, parabéns e tal. Mesmo que ela está lá com aquela cara ali, ela está ouvindo, a pessoa está te ouvindo uma hora ou outra, você vai pegando uma conexão você vai ver que vale a pena investir. Vou deixar você abrir um coraçãozinho, Petra, desse ladinho, os dois, que você escolher esse coração aí. Vamos lá. Para amolecer. Perdão. Teve um programa aqui que a gente fez aqui só de perdão, maravilhoso programa. E o perdão, ele tem essa condição bipartite, né? Tanto quem recebe, sim, até tem uma frase, né? O mais corajoso é aquele que pede, né? O mais forte é aquele que aceita e o mais feliz é aquele que esquece. Claro que esquecer não é isso. O mais feliz é aquele que esquece, mas não é a questão de ter amnésia, né? Mas essas frases, o perdão hoje, ele está em alta porque antigamente era uma coisa que representava muita fraqueza, a visão que a gente tem de perdão, né? E às vezes até a pessoa que ela é mais fria, às vezes ela tem uma distância com o perdão justamente porque talvez ela não consegue perdoar. Enfim, você como psicóloga, né, Petra, sabe que às vezes o perdão, ele é um caminho, mas para algumas pessoas liberar perdão é algo muito difícil, né? Existem pessoas que falam assim, a pessoa pisou na bola comigo uma vez, pronto, já não falo mais, gente, mas então se for assim, você não vai ter nenhum amigo, porque você, assim como as pessoas erram, a gente erra também, você erra também, né? Então, ter esse entendimento de que quando você perdoa, você está abençoando a pessoa, mas mais do que abençoar a pessoa, liberar a pessoa, você está se libertando, porque quando a gente não perdoa a pessoa, é como se nós estivéssemos com algumas algemas, assim, aí você tenta andar e o negócio não vai, né? Então, é muito bom ter esse hábito de se questionar, por que eu não estou perdoando? Uma outra coisa, Cris, todas as vezes que o comportamento do outro mexe aqui, machuca, esse comportamento não diz respeito somente ao outro, diz respeito às minhas questões. Então, assim, o que será que eu estou vivendo na minha vida que está fazendo com que isso me machuque tanto, com que o outro faz com a vida dele mexa tanto comigo e não deixe com que eu siga a minha vida, né? Então, praticar isso, o perdão e o auto-perdão. Então, pisou na bola, ok, a gente erra, somos seres humanos, mas ok, como que eu posso ser um pouquinho melhor amanhã? Ok, amanhã, no dia seguinte, você não conseguiu ser um pouquinho melhor, em vez de ficar se batendo, não, próximo passo, hoje, amanhã eu vou ser um pouquinho melhor e tá tudo bem. Um pouquinho de cada vez, tem que ter paciência também, né? Você sabe que às vezes um filme aí dura 2 horas, já virou o mundo, a pessoa cresceu e tal, mas é um filme, né? É um filme, foi feito para você assistir. Agora, a vida é um pouquinho de cada vez. Agora, ter essa paciência com você mesmo é muito importante. E aí, como é que está o coraçãozinho? Está anotando? Está tirando foto da tela? Que menina inteligente. Depois o nosso programa vai subir também para o NT Play. Vamos abrir mais um coraçãozinho? Está se derretendo aqui, hein? Mais um passo especial. Petra, abrindo mais um coração aqui na nossa tarde do Entre Família. Derretendo esse coraçãozinho.
Muito congelado. bom. E aí, eu vou juntar o perdão com a paciência, tá? Uma outra analogia que eu faço, algumas situações na nossa vida são como é como se nós sofrêssemos um acidente de carro e você quebrou umas costelas, machucou a cabeça, quebrou o joelho, enfim, foi feio o negócio, né? E aí, para esses acidentes mais sérios, de repente você vai precisar fazer uma cirurgia, de repente você vai ter que fazer físio, de repente não tem conserto, né? Para algumas situações você vai ter que aceitar que foi assim e machucou muito e você ficou com uma sequela, né? Existem situações que você pode perdoar, você pode entender, mas ficou uma sequela. Mas para muitas situações, é como no acidente de carro, eu preciso ter paciência. Então, não adianta, se eu sofrer um acidente de carro hoje, quebrou alguns ossos, uma semana depois você vai estar ali? Pleno, não vai. Então, assim, entenda que quando você passa por uma frieza emocional, você precisa avaliar qual que é o impacto desse acidente. Essa frieza emocional veio da sua mãe? Porque às vezes você teve uma mãe que foi muito fria. E aí você tá meio assim empacada, e você fica culpando a sua mãe, e aí vai precisar liberar o perdão. Porque todo pai, toda mãe entrega para um filho aquilo que é possível. E às vezes o que foi possível para aquele pai ou para aquela mãe foi gerar vida. Às vezes eles têm tantas questões internas mal resolvidas, problema com os próprios pais, com os avós, com a questão financeira, que eles não conseguem, eles estão ali vivendo as próprias questões. É o melhor? Não é o melhor. Mas ok, ninguém muda nem o que comeu no café da manhã, mas você pode mudar o que você vai comer no café da manhã amanhã, certo? Então assim, ter paciência. Qual será o processo emocional que essa pessoa vai precisar viver? Qual vai ser a fisioterapia? É terapia? É exercitar? É meditar? O perdão, gente, eu costumo falar que ele não brota assim. Depende de uma decisão. Então, eu resolvo perdoar aquela pessoa. Só que não é assim, eu resolvo e tá tudo lindo, uma maravilhoso. chavinha e acabou. Não, eu resolvo perdoar porque eu sei que isso vai soltar as algemas. Só que aí é um exercício de todos os dias falar, ok, isso foi e eu sigo. Aí veio aquela crítica, veio aquela, sabe, aquele vulcão aqui dentro, você fala, ok, eu estou sentindo isso. Perdoar não significa que você não vai sentir. Então, sim, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô muito brava, isso me deixou muito ansiosa, isso fez com que eu não confiasse tanto em você, e aí que vai ter paciência. Então, assim, às vezes tem um problema no relacionamento entre pais e filhos, casal mesmo, uma traição de acordo, sabe? Eu vou conseguir confiar na pessoa de cara? Não, a pessoa vai ter que provar de pouquinho em pouquinho, reconquistar, né? Chegando cada vez mais pertinho. Aos poucos. Você está em casa agora sentindo tudo isso? A Petra vai falar mais, mas agora a gente tem um recadinho para você. Eu sei que você está com o coração aberto, está vidrada aí na tela, porque essa dinâmica aqui foi fácil para entender, mas às vezes para colocar em prática nem tanto. A gente quer te ajudar ainda. Vamos fazer o seguinte, Carol, você tem um recadinho para quem está em casa, é isso? Com certeza. Olha só, na dinâmica nós abrimos o coração e quem vai abrir o coração agora é você. Primeiro, você presta atenção com o coração aberto aí, a mente preparada para esse projeto todo especial que se chama Anjos da Esperança. Pode rodar o VT. O mês de agosto começou e junto com ele começa também um grande sonho para a Rede Novo Tempo. Você sabe que aqui trabalhamos incansavelmente para apresentar Jesus para a maior quantidade de pessoas por meio da rádio, da TV e da internet. Mas a gente entende que para alcançar esses corações, precisamos oferecer conteúdo que chame a atenção destes públicos. E não é de hoje que sonhamos em produzir um curso bíblico sobre o Espírito Santo, um tema extremamente importante que gera muitas dúvidas e que precisa ser compreendido. Nós ainda não temos um curso com esta temática,
Além disso, muita gente nos procura buscando entender melhor sobre este assunto. Por isso, decidimos dar um passo de fé e colocar em nosso planejamento para o segundo semestre o lançamento de um curso bíblico sobre o Espírito Santo. E claro, como sempre, vamos distribuir essa revista gratuitamente para quem solicitar. E para alcançar esta meta, estamos lançando neste mês de agosto uma campanha de arrecadação de recursos para a produção, impressão e distribuição deste novo curso bíblico sobre o Espírito Santo. E a sua ajuda é muito importante para a gente conquistar esta meta. Se você quiser fazer parte deste movimento e fazer a sua doação para a produção deste novo curso bíblico, você pode fazer uma doação única através do Pix da Novo Tempo, que é o e-mail anjos@novotempo.com ou via depósito bancário. Ou ainda, você pode aumentar a sua doação do boleto neste mês de agosto através do campo Outros Acréscimos. Ter um curso bíblico que fale sobre o Espírito Santo significa atingir um grupo maior de pessoas que precisam aprender sobre este assunto, mas sozinhas não conseguem compreender. Então faça a sua doação neste mês de agosto para a produção deste novo curso e seja responsável pela transformação de vidas. Estamos aí há 1 semana e meia do final do mês de agosto, esperando o quê? Que você tome essa decisão, esse passo tão importante. Carol, olha, eu sou apaixonada pelo conteúdo da TV Novo Tempo. Já pedi a revista Entre Família, Saldo Mais, eu já pedi a revista Sentimentos. Já foi contemplado? Fez diferença na sua vida? Imagine a diferença que um curso bíblico sobre Espírito Santo vai fazer na vida de outras pessoas. Você sabia que com apenas R$10 você pode enviar esse estudo bíblico para 2 famílias? É isso mesmo. Olha, esse número 2 você pode multiplicar pelo número de pessoas que estão ali dentro daquela casa e das pessoas que vão fazer parte daquele meio, daquela comunidade. Pensa no impacto que uma decisão tão pequena pode fazer na vida do outro. Então agora é a sua vez. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora, 21 27 30 30, para se tornar um anjo da esperança. Carol, já sou anjo, hein? Imagina, eu tô aqui com meu boletim aqui, ó, todo mês tá aqui, ó. Pago, pronto, resolvido. Você viu aí o que ela falou aqui, né? Ela falou aqui, a Flavinha falou aqui pra gente, olha, você pode simplesmente aumentar a sua doação neste mês específico. É isso mesmo, você vai lá, ó, lá no campo do boleto, isso, outro valor, aumenta a doação. Ai, não sei fazer, liga aqui que a gente faz isso pra você, tá? Olha, Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas e nós contamos com a sua participação. Olha, nós vamos para o intervalo, é o tempo de você ligar, entrar em contato, mandar o Pix, entendeu? Se mobilizar, mandar no grupo da família, arrecadar mesmo, angariar fundos aí, para que a gente consiga colocar nas mãos de mais e mais famílias esperança e mais conhecimento da palavra de Deus. O intervalo é rápido aqui do Entre Família e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Chega de frieza, mas se tiver, tem empatia, tem conserto, lidando com ontem, lidando com hoje, um amanhã, e sabendo de onde você veio, para onde você vai. E aqui tem conhecimento. Sabe onde você vai agora? Para consulta. Com a nossa psicóloga, cara. O povo de casa agora já tirou a fichinha, está para o atendimento agora. Bora falar. A Petra está sentada nesse sofazinho, está naquela cozinha agora. Abre esse coração, minha filha. Vai lá, na tela você aqui, senta. Só vem de terapia. Jéssica abrindo o coração pra gente. Olha, a falta de demonstração de afeto é uma característica de frieza? Se for, eu sou fria. Porque por acontecimentos do passado, eu acabei me tornando uma pessoa neutra. Não gosto de demonstrar afeto e descobri que isso dá para uma patologia, né? Que é a TAG, né? Que ela colocou ali. Devo me preocupar? O quanto isso está afetando na vida dela. Porque não sou eu, ou nenhum de vocês, ou nem ninguém da família dela que vai conseguir falar, olha, você deve se preocupar ou não. Só que aí ela vai precisar olhar para a vida dela. Ok, o marido dela, namorado, tá falando, olha, você é muito fria, você não demonstra carinho. Então, sim, a filha dela, o filho, tá falando, olha, eu preciso de você mais pertinho. No trabalho, estão falando que ela é grossa, né? Estão falando que ela é muito direta. Então, assim, só ela vai conseguir saber se ela deve se preocupar ou não. Mas, pensando que ela mandou a pergunta,
provavelmente deve ter alguma coisa na vida dela que tá assim, e com aquela pulguinha, tá com a pulguinha atrás da orelha, sabe? Nossa, eu tô me achando fria. Então, assim, observa no que essa frieza tá te atrapalhando. De repente não tá, mas de repente tá. Então, você vai olhar qual é a área da sua vida que você vai precisar trabalhar. Então, ela falou dos traumas. Vai buscar ajuda. Não é porque você passou por um trauma que você precisa ser refém desse trauma para o resto da vida. Você vai mudar o que você passou? Não, não vai. Infelizmente, a gente não muda as coisas que aconteceram. Mas você pode continuar vivendo essa dor, com essa dor grudadinha, ou você pode transformar essa dor numa coisa boa, né? Testemunhar, impulsionar outras pessoas, inspirar outras pessoas. Então, a escolha está sempre nas mãos da própria pessoa. E ninguém pode falar para ela, olha, isso é uma dor. Apesar de que a gente percebe na fala da família também. Petra, uma das coisas muito boas da vida é a gente receber e demonstrar afeto. Né? Quanto mais você demonstra, você recebe isso. Quando eu tenho mais dificuldade na demonstração do afeto, eu também não estou perdendo essa oportunidade de curtir, de viver, de receber isso. Não é legal você falou uma coisa importante, que é eu entender o limite, né? Isso serve para quem tem muito e para quem tem dificuldade. Mas não é legal esse desenvolvimento, eu entender o meu limite, crescer, porque pela fala dela, foi a sua leitura também, né? De que, poxa, né? Isso é uma coisa que eu gostaria também de, né? Então, é muito difícil colocar as coisas dentro de uma caixinha. Sabe que uma vez eu escutei de um paciente assim, ele falou assim para mim, Petra, você fala muito disso, que a gente tem que ter o nosso hobby, que a gente tem que ter o nosso prazer. E dentro da minha casa, a briga é que o meu prazer é ficar no computador, programando as coisas, fazendo conta. Isso, nossa, não quero caminhar. Isso é que me faz feliz. E ele não estava trabalhando, não estava fazendo nada, estava ali, era o hobby dele, fuçar no computador. E aí ele falava assim... Isso de ter um hobby, as pessoas acham que só estar com os amigos é ter um hobby, ler, caminhar, meditar, fazer exercício, cantar. Não é, né? Então, eu não gosto de colocar as coisas numa caixinha. Não é só quem gosta de receber carinho que é feliz. Tem outras formas de ser feliz. Existem pessoas que não gostam de receber carinho físico, mas gostam de conversar, gostam de falar, gostam de assistir um filme com um amigo. Agora, vamos falar na questão física, o abraço. Se você abraçar 10 segundos, isso gera uma descarga de hormônios que fazem muito bem para a saúde. Então, nesse detalhe dessa perda, entendeu? Então, só que daí, cada pessoa vai precisar avaliar o que ela está precisando. Então, às vezes é uma pessoa que ela não vai dar conta. Mas aí ela vai ter que achar um outro recurso. Né? Então, qual que é o recurso que ela vai encontrar? Então, se eu não sou uma pessoa muito carinhosa, como que eu posso colocar hormônios que me fazem bem? Então, eu vou assistir filme de comédia, aí eu vou dar risada, então eu vou fazer um exercício físico. Agora, cientificamente falando, se você for me perguntar, as pessoas que recebem mais carinho, afeto físico, têm menos chances de ter problema de saúde, estresse, saúde física e emocional e de relacionamento, sim, isso é real. Então, depende, entende? Mas sim, o carinho, o afeto é muito bom. Só que, como a gente não sabe a idade da pessoa, o que ela viveu, só ela vai conseguir entender qual que é o limite dela. E entender que tudo dá para treinar. Então, assim, por exemplo, eu participo não, tem alguns círculos de mulheres, agora não estou tendo por conta da pandemia, e às vezes acontece chegar algumas mulheres que eram mais assim,
E aí, no círculo de mulheres, ela falava assim, eu não sei receber carinho, eu não consigo dar carinho. E aí, no círculo de mulheres, já aconteceu da gente pegar essa mulher, colocar no colo de uma mulher e falar para ela assim, fecha os seus olhos e só recebe o carinho. Gente, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Essas mulheres, assim, soltavam. E aí, o depoimento depois era sempre... Nossa, eu não tinha ideia de que era tão desconfortável, mas que era tão bom. Então, o meu convite para essas pessoas é de que, assim, experimente, vá lá, se joga, se permita. Eu fico contando, né, gente? Não precisa depender Mas isso de mim. é muito legal. Não, isso é demais. Eu penso nas crianças que recebem, sabe, o afeto. Que não estão acostumadas, eu vi a postagem da Carol, né? Com a Esther, que estava no colo, sabe? Então, chorando. Cara, é um negócio assim, tô aqui, tô te acolhendo, né? E, sabe, é um negócio disso. Fui na casa da Patrícia, achei muito interessante. Tiaguinho, até a minha filha falou, né? O filho da Patrícia. Ele veio, abraçou a Giovana e deu um beijo, assim. Deu. A Giovana falou assim, sabe, foi uma coisa tão natural, assim, uma coisa tão que foi impactante. Então, essa afetividade, né? Então, eu acho que esse convite da Petra é legal. Experimente. Né? Eu não sei qual autor diz, né? Eu sei que você aguenta bastante dificuldade. Você aguenta dificuldade, dor? Não, pode jogar aqui, eu aguento, aqui, vem comigo. Mas o quanto de amor você aguenta? Sim. Então, o amor, ele também pode incomodar, né? O quanto de afeto você aguenta, né? Depende, porque você não é acostumado. E também eu acredito que até o afeto, ele precisa de doses homeopáticas, até você aguenta que não tem um choque anafilático. Falou que chegou a me dar uma tosse. Um choque anafilático de afeto. Agora, com todo amor e todo afeto possível, eu quero me despedir de você que está aqui no Entre Família e me despedir da Petra, que com certeza todas as vezes que vem aqui soma muito e a gente sai daqui impactado com informações importantes. Obrigada, Petra. Obrigada. Um beijo para minha filha, que depois ela cobra. Se bem que ela tá na escola, mas depois ela cobra. Que eu falei, eu vou na televisão. Ela, por favor, me manda um beijo. Maravilhosa. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser contar os casos, depois me segue lá nas redes sociais também, que lá eu consigo aprofundar mais. Aqui o tempo é muito curto, né? E muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês, viu, gente? Uma benção. Obrigada. E o pessoal de casa agora, tanto para você que é um pouquinho mais frio ou lida com pessoas frias, se tem algo que aquece o nosso coração, é a palavra de Deus, né, pastor? Exatamente. E eu quero ler o que está em Mateus capítulo 9, verso 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, para mim, é o grande exemplo de sensibilidade. Petra, que Deus te preserve com essa sensibilidade. Deus preserve. Como mandar um beijo para a filha na TV. Sabe, a palavra compadecer-se, originalmente ela dá a ideia de, eu já falei dessa palavra aqui, mexia nas entranhas, sabe? Nos órgãos, assim, que mexe com as emoções, o coração, o fígado. Então, quando Jesus via a necessidade das pessoas, isso mexia com ele. E além de mexer, havia uma ação para aliviar a dor e o sofrimento. Eu quero hoje à tarde, mais uma vez, pedir ao Senhor para que eu tenha sensibilidade, para que eu entenda o limite, para ajudar o outro, para eu me preservar, para ajudar de forma correta o outro. E eu pergunto para você, e você? Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu coração e assim a gente desenvolva empatia, sensibilidade
em relação à necessidade dos outros, começando daqueles dentro da nossa casa. É isso. E olha só, tá chegando aí o Vida e Saúde e hoje você vai entender, compreender de vez a importância do alongamento. Atenção aí aos esportistas de final de semana. Boa tarde, Cteru. Oi, Carol. Realmente hoje a gente vai falar sobre alongamento e não é só para quem pratica esporte não, Carol. Muita gente pode se beneficiar do alongamento para fazer atividades simples. Vai ganhar na postura, na consciência corporal. É super legal esse papo aqui para desmistificar a importância do alongamento. Tem ali sim as suas restrições, mas a gente precisa entender aonde cabe um bom alongamento. Aliás, o que seria um bom alongamento vai ser discutido aqui no programa hoje também. Além disso, tem desafio cardio por aqui. A gente quer ver todo mundo suando o bigode, sabe? Colocando o tênis no pé, fazendo acontecer o exercício físico aonde estiver. E a receita está por conta dessa pastinha de azeitona deliciosa, uma receita prática para substituir o requeijão, que faz tão mal, cheio de gordura. A gente traz uma proposta deliciosa e super saudável. Eu vou me alongar até a cozinha, um alongamento daqui até a cozinha. Aqui vou pegar esse... Pronto, puxo. Passo no pão, alongo, pego no outro braço. Com todo cuidado. Passo. Isso. E esse é meu tipo de Leva alongamento. até a boca. É bom demais. Cuidado para não alongar demais e ter uma tensão aí, hein, pastor? E não pode alongar a Samanta, né, ô Cris? Samanta de gordura tá sempre comigo. Essa pochete love que eu tenho. Até lá. Ele está correndo agora, ele está correndo. Agora ele está correndo. Um abraço, viu, povo? Amanhã a gente está de volta. Aproveita o tema de hoje, que amanhã é dia de se reconciliar com o parente. Ok. É. Vai fazer pazes. Dá um jeito. Aqui, então. Ó, Aqui, ó. Dedinho aqui, ó. Pronto.